Olha só o que chegou aqui na Paulo Outlet, fresquinho pra vocês. Televisão de 55 polegadas por apenas R$ 2.399,99 no Dinheiro Pix, é isso mesmo. TV de 55 polegadas, Wi-Fi, Bluetooth, Alexa, tudo que você precisa, ela é completaça. Também tem um aqui, olha só, de 65 polegadas da LG, olha só. Tem Bluetooth, Alexa, Google Assistente, tudo que você precisa, ela vai ter por apenas R$ 3.099 no Dinheiro ou Pix. Olha só essa qualidade de imagem, que linda, parece até que você tá no local, olha só. E temos diversos outros modelos, uma mais linda que o outro, tem de 32 polegadas, tem de 65 polegadas, tem de 75, tem de 55, todos os tamanhos, tudo que você procura você vai encontrar aqui na Paulo Outlet. São mais de 2.000 produtos, tudo a pronta entrega. Então já chama a gente no Instagram, já chama a vendedora no WhatsApp e vem correndo. Nós estamos localizados na Avenida Cangaíba 2476. Então já vem correndo aqui, garantir essa super oferta, essa super oportunidade que vocês não podem perder.